exercitar, certo? Eu gosto de- Você gosta de falar que matemática é igual dança. Não sei se vocês sabem dançar. Eu não sei dançar nada, absolutamente nada. Mas porque eu nunca tentei, né? Matemática eu sou muito bom, desde que eu era novo, eu era muito bom em matemática, porque eu gostava, né? Tem umas pessoas que é o contrário, né? Que não sabem nada de matemática, mas gostam muito de dançar, então dançam muito bem, né? Então, ou seja, o segredo Não, é até meu praticar. quinto ano, eu amava matemática. Eu ia dizer, não, vou ser professora de matemática. Chegou no sexto ano, minha primeira prova, eu tirei um 5, eu comecei a chorar. Aí pronto, começou essa vida, mas na área principalmente de geometria, que eu não sei por quê, até hoje eu tenho essa dificuldade com geometria, eu ainda não consigo entender o porquê disso. Mas fazer o que, né? Acontece. Já É, com áreas como incrível, áreas como química, biologia, física, eu já consigo dominar bem. E são áreas que contêm matemática, é. o questionamento. Mas matemática você vai estar bem também. É só praticar, questão de praticar, né? Vou passar várias atividades para vocês que vai dar certo, né? Algumas mais. Você começa do mais simples, vai complicando, que dá certo. Tudo bem? Como sempre aqui, a lousa sempre dá o problema aqui de brilho, né? Mas é só eu sair aqui do plano, que aí ela dá uma ajeitada. Então eu vou dando aula e vou saindo do plano, que aí vai dando certo. Tudo bem? Vou fazer aqui uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada, certo? Na aula passada nós vimos, começamos a ver, né? A, o que alguns livros chamam de primitiva, ativa. Alguns outros livros chamam de antiderivada. E tudo isso é a mesma coisa para dizer que é a integral indefinida, certo? Então, assim, você escutar assim, acha a primitiva de uma função, acha a antiderivada ou acha a integral indefinida, é a mesma coisa, certo? É os três nomes para achar a mesma coisa, certo? Só ler aqui o que o Ronaldo falou. Rapaz, se for olhar o tanto de material que eu tenho escrito em matemática, que eu vejo e resolvo, mas acabo esquecendo. Tá entendendo? Mas vai dar certo, Ronaldo. Vai dar certo. Vamos lá. Ó. Então, assim, você fazer integral indefinida, né? Então, você integrar uma função, certo? Tudo bem? Então, assim, você entende, né? Entenda esse S aqui e esse dx aqui como uma notação para uma operação, certo? Não se assuste com isso aqui, não. Da mesma forma como a gente usa a notação, sei lá, linha para dizer que você vai achar a derivada, né? Ou então o df, dx para dizer que você vai achar a derivada. Mesma coisa, a gente usa a Professor, já teve assim muita evolução nessa parte derivada integral relacionada assim desde o tempo que ela foi desenvolvida pelo Isaac Newton? já, né? Na Já muita coisa realidade, assim já. Que ela já é também muito usada também na questão da física também, né? é essencial, né? Na verdade, a integral ela foi o cálculo diferencial, né? Que quando a gente fala chama cálculo diferencial, está falando tanto de derivada quanto de integral. Ele foi desenvolvido especialmente para se trabalhar com as equações da física, né? Da geometria também para calcular tangente e tal, né? Então assim, e se já foi modificado já bastante, né? Na verdade, o cálculo como a gente conhece hoje não tem nada a ver com o cálculo lá que o não tem nada a ver assim, tem a ver sim, né? Mas assim, do ponto de vista do rigor matemático, é muito diferente do cálculo que o Newton criou, né? Que o Leibniz, na verdade, é até bem parecido, a notação ainda é bem parecida com a que o Leibniz criou, mas o rigor matemático, né? Na verdade, veio, se eu não me engano, com Euler, né? Que aí são 100 anos depois, certo? Aí já estamos falando do século XVI, né? Newton e Leibniz, se eu não me engano, eles são do século XV, certo? Então, assim, o rigor matemático, né, do cálculo, ele veio de Euler, certo? Agora, do Euler até hoje, aí sim não mudou praticamente nada, né? Se desenvolveu outras áreas, né? Outras áreas, um cálculo que a gente chama de cálculo não
não padrão, né? Você lembra como é que fala em português? Em inglês é não standard cálculos, né? Que aí já... Porque, assim, com o avanço, com o crescimento, o avanço da informática, hoje, calculadoras, mas hoje é possível fazer muitos cálculos, avançar um monte de coisa, né? Na astronomia, nessas coisas assim, com o avanço da tecnologia da informática, né? Você faz É, cálculos assim que seria praticamente muito trabalhoso ou quase que impossível fazer manualmente, né? exatamente. Apesar de que o pessoal fazia, né? Pois é, exatamente, mas muito trabalhoso, né? Às vezes você vê assim, o cara encher uma lousa todinha assim de uma parede assim, acho que uns 3 a 4 metros, preenche, que eu já vi aquelas lousas da UFC que é gigantesca assim, a largura delas, e enche, pessoal, que é só o começo, aí vai, paga de novo, começa de novo, vai de novo, É verdade. não tem fim. Pois é. E principalmente quando você vai na prática, quando você vai aplicar na prática o cálculo, aí você faz o que a gente usa na prática, na grande maioria das vezes, o que a gente chama do cálculo numérico, que é um pouquinho diferente desse cálculo aqui que a gente aprende. Na verdade, é o cálculo que a gente aprende, só que aproximado. E aí ficam umas coisas diferentes. E aí, esse sim é que precisa de um... Quanto maior o poder computacional, melhor, né? Então, esse realmente evoluiu bastante nos últimos anos, certo? Deixa eu só dar boa tarde aqui para quem entrou. Boa tarde, Luciana. Vamos lá, mas eu praticamente nem comecei a aula, né? Bom que você pegou bem no comecinho. Tá só fazendo aqui uma revisãozinha do que eu dei na aula passada, que é o seguinte: você calcular a integral de uma função é você achar o que a gente chama da antiderivada, certo? Ou seja, achar a função que deriva, né? Então, ou seja, você integrar uma função, certo? É você achar a função que derivando dá essa aqui, certo? Por exemplo, né? Fazer aqui um caso bem simples. A integral de x dx, certo? Antes de mais nada, só explicar uma coisa. Não se assuste, né, com esse símbolo aqui e esse dx, certo? Isso é só uma notação que a gente usa para dizer que a gente vai achar a antiderivada dessa função que está aqui no centro. Certo? Então, ou seja, eu quero achar alguma coisa que derivando vai dar x. Certo? Isso aqui é um S mesmo, né? Só que é um S esticado, tudo bem? Vem exatamente de soma. A gente vai ver que a integral, na realidade, ela é uma soma, tudo bem? Isso aqui é só um dx, né? Para identificar em relação a qual variável a gente está integrando. Né? A gente vai ver que esse cara é muito importante numa das técnicas de integração, né? Quando a gente faz substituição da variável, é interessante a gente ter esse dx para poder fazer essa substituição de forma mais adequada, né? Como vocês vão ver, tudo bem? Mas não se assuste com esse símbolo, é só uma notação. Poderia até criar outra notação, né? Poderia dizer o seguinte, ó, integral de x, quanto é? Poderia fazer uma notação como essa. É só uma notação, certo? Às vezes o pessoal vê esses símbolos muito malucos, aí se assusta, né? Então, assim, eu quero saber qual é a função, certo? Que derivando da x, né? E aí você poderia até fazer na sua cabeça aí, né? Então, assim, eu já sei a resposta porque tem uma formulazinha que, inclusive, eu dei na aula passada, que eu vou revisar, que aqui seria x ao quadrado sobre 2. Né? Então, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, por quê? Porque eu derivando x ao quadrado sobre 2 vai dar x. Né? Vamos só fazer aqui, ó, a derivada de x ao quadrado dividido por 2, né? Como é que a gente faz? Lembrando lá das regrinhas de derivada, né? Ó, desce o 2, né? Subtrai 1 do expoente, então, se é x elevado a 2 menos 1, x elevado a 1, dividido por 2. Né? Eu corto aqui com isso aqui, ó. Então, fica só x. Então, é por isso que x ao quadrado mais 2 é a integral de x, né? Por quê? Porque você derivando x ao quadrado sobre 2 dá x. Tudo bem? Então, ou seja, é exatamente o processo inverso. Né? Integrar é você achar a função que derivando dá ela, da função que você está integrando. É o processo inverso de derivar. Certo? E aqui tem um detalhe, né? E a gente aprendeu algumas coisas na aula passada. Na aula, que eu vou postar hoje, certo? Eu explico um pouco melhor isso. Na verdade, eu explico bastante isso.
Mas sempre quando você achar a antiderivada, né, a integral indefinida, sempre quando você achar a função aqui, vamos supor, um f de x, né, você sempre tem que somar uma constante. Sempre. Mais um k. Certo? Ou seja, então, rigorosamente falando, essa minha resposta aqui não está correta. A resposta correta é mais um k. E quem é esse k? É um número, uma constante qualquer. Tudo bem? Para você entender direitinho por que eu preciso somar esse k, eu expliquei bem direitinho na aula passada. Tudo bem? Mas por hoje, vamos aceitar que eu tenho que somar essa constante. Certo? E aqui não muda o meu resultado, né? Se em vez de eu deixar aqui x ao quadrado sobre 2, se eu colocasse x ao quadrado sobre 2 mais o k, a resposta é a mesma. Por quê? Porque fere a derivada desse primeiro, que daria o mesmo x, mais a derivada do segundo, só que a derivada de uma constante é zero. Certo? Então, ou seja, ela não muda aqui o resultado. Tudo bem? Então, a primeira regrinha que a gente viu na aula passada é isso que a gente tem que lembrar. Sempre quando você acha a integral indefinida, certo? Sempre quando a gente acha a integral indefinida, você achou a resposta e aí você soma mais um k. Quem é esse k? Um número qualquer, é um número real qualquer. Você tem que somar ele. Tudo bem? Qual foram outras regrinhas que a gente viu na aula passada? A gente viu que a integral da soma, certo? Então, supor que você vai integrar a soma de duas funções. Quaisquer que sejam essas funções. Vamos botar aqui uma chave, né? dx. Isso aqui vai ser exatamente a soma das integrais, certo? Ou seja, você pode ir integrando cada termo individualmente. Então, vai ficar a integral de f de x, dx, mais a integral de g de x, dx. Tudo bem? Essa foi outra formulazinha importante que a gente aprendeu na aula passada. Né? Daqui a pouco a gente exercita ela. Certo? E a outra regrinha para integrar que a gente aprendeu na aula passada era exatamente a integral de um polinômio, né? Então, observe que eu estou fazendo igual como vocês aprenderam derivada, né? Como é que você aprendeu a derivada? Você aprendia as regrinhas, né? Derivada da soma das derivadas e tal, teve regra da cadeia, né? A derivada do produto e tal, tem todas essas regrinhas, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai vendo as regrinhas básicas para a gente aprender a integrar, certo? A próxima regra, a gente vai aprender a integrar x elevado a n, onde esse n é um número qualquer, certo? É um número qualquer. A gente viu na aula passada que isso aqui era x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Certo? Observe que é exatamente o contrário, né, do que a gente faz na derivada. Né? Derivada, aqui a gente usou a regra aqui, como é que era? Desce o expoente e subtrai 1. Né? Aqui como é que é? Ó? É exatamente o contrário. Em vez do expoente vir multiplicando, o expoente vem dividindo. E em vez de eu subtrair 1, eu somo 1. Né? É exatamente o contrário. Tudo bem? Então, a integral de x elevado a n vai ser isso aqui, x elevado a n mais 1. Mais um k, né? Lembra que sempre tem esse mais um k aqui. E essa regrinha aqui só tem mais um detalhe. Inclusive, na aula passada eu não falei. Deveria ter falado, mas agora eu vou corrigir, certo? Essa regrinha é válida, certo? Para qualquer que seja o n, exceto quando n for menos 1, certo? Quando n for menos 1, essa integral dá exatamente o logaritmo natural de x, né? Mais k, né? Sempre tem que somar esse mais k, certo? Então, essa aqui foram as 3 regras que a gente viu na aula passada. Tudo bem? Então, foi a aula todinha só para ver essas 3 regras. Né? Só que lá eu fui explicando, né, detalhadamente o porquê de cada uma dessas coisinhas. Né? Hoje aqui, começou uma revisãozinha. É importante a gente saber essas regras. E vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos calcular aqui
pegar aqui, ó, vamos calcular a integral de 2x à terceira menos 4x ao quadrado mais, vou botar aqui, 2/3 de x menos 5. Bom, quero fazer a integral de tudo isso, certo? Com essas três regrinhas que a gente aprendeu, dá para a gente integrar esse polinômio aqui, certo? Então, a primeira ideia, qual é? É que primeiro, ó, essa regrinha aqui, o que ela me diz? Que se eu tenho soma de várias funções, eu posso dividir a integral para cada uma delas, certo? O que acontece? Aqui eu botei só duas, mas essa mesma regra é válida se fosse 3, 4, né? Nesse caso aqui são quase 1, 2, 3, 4. 4 integrais, certo? Então, eu posso dividir a integral para cada um desses termos, certo? Então, aqui a integral de tudo isso, então vai ser a integral do primeiro, 2x ao cubo dx. Aí eu boto a integral no segundo, certo? Esse menos aqui eu posso botar para fora. 4x ao quadrado dx, certo? Mais a integral do terceiro, que é 2/3 de x dx, menos a integral de 5 dx. Então, observe, a integral de cada um dos termos, né? Os 4 termos, agora eu faço a integral de cada termo individualmente, certo? Aí você fala assim, professor, mas aqui é uma soma. Aqui é um menos. Eu posso fazer isso com menos? Pode, certo? Porque o menos, na realidade, ele é a mesma coisa que uma soma, tudo bem? Você subtrair, nada mais é do que somar com o oposto. Então, essa regrinha aqui é para soma, certo? Mas ela é válida também se for um sinal de menos. Tudo bem? Então, eu separei aqui, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. A próxima regrinha que a gente vai usar, que inclusive a gente viu na aula passada, mas eu esqueci de revisar, vou revisar ela bem aqui assim, ó, nesse espacinho aqui. Mais uma regrinha que a gente viu, só que eu esqueci de relembrar aqui, certo? É a seguinte regra. Quando você tem a integral de uma constante, um número, certo? Vezes a função, esse número, se for só um número, né, só uma constante, ele pode sair da integral. Então, você vai botar esse a para fora da integral e vai integrar só a função, certo? Então, toda constante multiplicando a função pode sair da integral. Que é o que a gente vai fazer aqui, né? Então, esse 2 é uma constante, é um número multiplicando o x à terceira. Então, ele pode sair da integral. Fica 2, integral de x à terceira, dx, menos 4, mesma coisa, pode sair da integral. Fica 4, integral de x ao quadrado, dx. Vamos ver aqui o próximo termo. 2/3 também. Sai da integral de x dx, menos o 5 sai da integral, vai ficar a integral de dx. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode perguntar, certo? Tirei o número das integrais. E agora, ó, eu posso integrar, né? Usando essa mesma relação, né? Aqui eu tenho um x elevado a 3. Então, meu n é 3. Vai ficar o quê? X elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Certo? Que é 4, né? Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar, certo? Vou botar assim. Vai ser igual a 2 vezes que multiplica x elevado a 4 dividido por 4, né? Essa é a regrinha, ó. Soma mais um expoente, divide por esse expoente somado mais um, né? Menos 4 que multiplica, que é x ao quadrado. Então, soma mais um. X à terceira sobre 3, mais 2/3 de... Eu tenho x elevado a 1, né? Quando não tem nada, porque tem um 1 aqui, certo? Então, x elevado a 1, soma mais um. X ao quadrado sobre 2, certo? Menos 5, integral de dx. A integral de dx, pessoal, é como se eu tivesse aqui um x elevado a 0, certo? X elevado a 0 dx, né?
Porque o x elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é o quê? É 1, né? Então aqui ficaria só como se fosse um 1, que é a mesma coisa que a integral de dx. Tudo bem? Então a integral de dx eu posso pensar como se fosse x elevado a zero. E aí x elevado a zero, eu uso a mesma regra, só 1 mais 1, vai ficar x elevado a 1, dividido por 1. Só que o dividido por 1 não preciso botar, né? Nem 1 elevado a 1, certo? Então tá aqui, ó. Integrei e vamos lembrar daquela primeira regra que eu falei, né? Você sempre tem que somar mais uma constante, certo? Como eu falei, se quiser entender direitinho por que eu tenho que somar essa constante, assiste lá a aula que eu vou postar hoje, certo? Da semana passada, né? Então pronto, aqui a gente já praticamente resolveu. Só ajeitar, né? Eu tenho 2 multiplicando no 4 dividindo, posso simplificar, então vai ficar x a quarta sobre 2. Aqui não tem como simplificar, então eu vou deixar 4 terços de x a terceira. Aqui tem como simplificar, né? 2 de cima com 2 de baixo, então vai ficar 1 terço de x ao quadrado menos 5x mais k. Então, observe. A integral disso aqui é igual a isso aqui. Certo? Difícil, pessoal? Acharam difícil essa questãozinha? Tá ok. Até agora tá ok. Agora tá ok, né? Na realidade, assim, lógico que, na realidade, todo cálculo é assim, né? Qual é a tática? Você tem algumas regrinhas, e aí a ideia é você aplicar essas regrinhas, certo? O que vai complicando? O que complica é que essas regrinhas vão ficando mais complicadas, né? Mas, assim, só vai ficar complicado lá no final da disciplina. No começo da nossa disciplina, a gente vai ver algumas regrinhas, as regrinhas mais simples, né? Mas, basicamente, foi o que eu fiz. A gente tinha 5 regrinhas, né? A integral da soma, a soma das integrais, a constante sai, né? Essa aqui, e, na verdade, eram 4, né? E aquela de somar a constante k. Então, a gente foi aplicando, ó, já conseguimos integrar isso aí. Tudo bem? Então, basicamente, na minha opinião, né? O cálculo 2, principalmente o cálculo 2, né? Tem alguns outros cálculos que são mais complicados, mas o cálculo 2 basicamente é a aplicação de regras. Então, o negócio é saber as regras e aplicar elas, certo? Vamos lá. Então, isso aqui foi uma revisãozinha da aula passada. Vamos começar vendo, vamos continuar vendo aqui mais algumas outras regrinhas, né? De integral, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, todas aquelas regrinhas que a gente viu para a derivada, certo? Vai existir uma equivalente para a integral. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, vamos relembrar, né? Quais são as principais regras lá de derivada, certo? Então, eu relembrei isso na aula passada, mas agora eu vou relembrar e já vamos aprender a regra se for a integral, né? Então, por exemplo, vamos relembrar. A derivada, por exemplo, do seno de x, se vocês lembram lá, é o cosseno de x. Certo? O que significa dizer? Isso significa dizer que a integral do cosseno de x vai ser o quê? Exatamente o seno de x, certo? Seno de x. Por quê? Porque derivando esse dá esse. Lembrando que sempre temos que somar a constante k, certo? Vamos fazer outra aqui. A derivada do cosseno de x, né, era o quê? Menos seno de x. O que significa dizer?
Significa dizer que a integral disso dá isso, certo? Então, é como se fosse assim, ó, a integral de menos seno de x, certo? Menos seno de x, dx, vai ser o cosseno de x mais a constante k, tudo bem? Só que assim, quando a gente vai criar as regrinhas, né? A gente não deixa o menos aqui, né? É como se a gente multiplicasse com menos 1 nos dois lados, ó. E aqui eu deixo a integral do seno de x, certo? Então vai ser menos o cosseno. Tudo bem? E todas as regrinhas de derivada a gente pode fazer isso, né? Então, por exemplo, a integral da tangente, vamos relembrar todo mundo aqui, né? Tangente de x, não sei se vocês lembram, é exatamente secante ao quadrado de x, certo? Significa dizer que a integral de secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais a constante k. É sempre o contrário, certo? A integral da cotangente de x, né? Integral de perdão, a derivada, né, de cotangente de x, se vocês lembram, era menos cossecante ao quadrado de x, certo? Isso aqui vai ser, então, né, a integral é exatamente o contrário. A integral de cossecante ao quadrado de x, está dando para entender nessa minha letra, cossecante ao quadrado de x, dx é exatamente menos cotangente de x mais k, certo? Vamos ver mais algumas regrinhas aqui, ó. A derivada de secante de x, alguém lembra aí? Claro que é difícil a gente saber decorar essas regras, né? E nem precisa, né? Principalmente na atividade que eu vou passar para vocês, que você não precisa saber decorar, né? Você pode consultar uma tabela mesmo, certo? Eu sei porque eu tive que estudar, né, para dar aula. Então, por isso que eu sei. A derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Que significa dizer que a integral de secante de x vezes tangente de x é igual ao quê? Igual a própria secante de x, né? Exatamente a função inversa. Certo? Só para a gente finalizar aqui as nossas funções trigonométricas, né? Então, a derivada de cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Cotangente de x. Certo? Que significa dizer que a integral da cossecante vezes cotangente vai ser igual ao quê? Menos cossecante. Certo? Aqui eu esqueci de somar o k, certo? Tem que somar. Menos cossecante de x. Tudo bem, pessoal? E assim, então, basicamente, as questões é a gente aplicar essas formulazinhas, certo? Basicamente é isso. Tudo bem? Vamos resolver aqui algumas questões para a gente aplicar essas formulazinhas, certo? Da, das integrais trigonométricas. Deixa eu pegar aqui uma questão para a gente resolver. Eu vou pegar aqui uma questão do Guidori, certo? Que é o livro que eu falei que eu ia adotar, certo? Que vocês conseguem na internet aí, certo? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Essa aqui, ó. Essa aqui que é mamão com açúcar. 3 mais... Tá tão fácil que eu pegar até uma mais dificinha. Pronto. Vou pegar uma para a gente resolver uma questão um pouquinho mais difícil. Deixa eu apagar aqui, né?
Vamos resolver aqui um exemplo, né? Vamos supor que ele peça, que é um exemplo do livro, né? Ele pede para a gente fazer a integral de x mais, só para ter certeza aqui, é x ao quadrado mais seno de x. X ao quadrado mais seno de x dx, né? Só para ser mais exato, ó, é o item G da terceira questão. Item G da terceira questão. Certo? Então, a gente tem que calcular essa integralzinha aqui. Certo? Então, como eu falei, basicamente é você aplicar as regras que a gente aprendeu, né? Ele deu uma desfocada. Deixa eu ver se ele vai focar aqui. Pronto. Aplicar as regras que a gente aprendeu, né? Então, vamos lá. Ó. A integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou separar as integrais em cada um. Integral de x ao quadrado dx mais a integral de seno de x dx. Integral de x ao quadrado dx, ela aquela regra que a gente viu, né? Soma mais um expoente, x é a terceira, e divide por ele, sobre 3. Beleza? Mais integral do seno, né? Lógico que vocês não decoraram, porque acabaram de ver, mas eu já sei decorar, porque eu vejo isso aqui há mais de 10 anos, né? Integral do seno é menos cosseno. Certo? Mais K. Pronto, né? Relativamente simples, concorda comigo? Só foi usar as regrinhas. Certo? Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Vamos pegar aqui. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a integral. Tá um pouco desfocado, professor. Desfocou, né? Foi. Ele vai focar aqui agora. Tá ok. Pronto. Eu vou criar aqui uma questão agora, só para ser um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Mas se eu quisesse fazer o seguinte. Quero calcular o cosseno de, sei lá, π sobre 3 mais x dx. Certo? Como é que a gente faz essa questãozinha aqui? Aqui eu compliquei só mais um pouquinho. Certo? Por quê? Só para a gente não ficar só aplicação de fórmula direta, né? Então, nessa questãozinha aqui, usando as coisas que a gente tem, né? Depois a gente vai aprender, na verdade, já aprender ainda hoje. Como é que a gente resolve quando tem funções dentro de outra função? Lembra que você aprendia a derivar, né? Que era aquela regra da cadeia, né? Você aprendeu a derivar isso aqui, não foi? Que aí dava a derivada da de fora vezes a derivada de dentro, né? A gente vai aprender também a como integrar quando está desse jeito aqui, certo? Mas aqui, como a gente não aprendeu isso ainda, vamos usar o seguinte. Vamos usar uma regrinha que a gente tem lá da trigonometria, né? Que era o cosseno da soma de dois ângulos, né? Que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Cosseno de A mais B. Alguém lembra como é que era o cosseno de A mais B? Talvez vocês não lembram, né? Até porque eu também nem lembrava. Né? Eu lembrei porque eu estudei recentemente, né? Então, mas é o cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. Tudo bem? Então, eu vou usar essa formulazinha aqui. Beleza? Então, vai ficar o quê? Ó? Quem é o A, quem é o B? Meu A é o π sobre 3 e o B é o x. Certo? Então, vai ficar cosseno de π sobre 3, certo? Vezes o cosseno de x. Beleza? Menos o quê? O seno de π sobre 3. De π sobre 3. Vezes o seno de x. Beleza? Tudo isso é x. Tá ok, pessoal?
E aí, ó, e agora já está ficando mais no formato que a gente já consegue integrar, beleza? Porque agora eu já tenho dois termos, né? Então, se eu tenho dois termos, o que eu posso fazer? Eu divido a integral para cada termo, né? Então, aqui vai ficar a integral do primeiro termo, cosseno de π sobre 3, vezes o cosseno de x, dx. Lembrando que nunca esquece de colocar o dx, a gente vai ver a importância de sempre colocar o dx daqui a pouco, certo? Menos, agora vamos colocar a integral do segundo termo, né? Então vai ser seno de π sobre 3, vezes o seno de x dx. Beleza? Qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é o seguinte. Sempre lembrando, né? Ó, eu não tenho nenhuma fórmula para cosseno de π sobre 3 vezes cosseno de x. Eu tenho a fórmula quando eu tenho só o cosseno de x. Ou seja, então, eu tenho que transformar isso aqui quando é só cosseno de x. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente lembrar que cosseno de π sobre 3 é um número, é uma constante. Certo? Cosseno de π sobre 3 não é uma função que depende de x, ele é um número. Né? Até para ser mais preciso, cosseno de π sobre 3 é exatamente o meio, né? Para ser mais preciso. Tudo bem? Porque é o cosseno de 60, né? Π sobre 3 é 60 graus, né? Π sobre 3 em radiano dá 60 graus. E cosseno de 60 é o meio, certo? Mas, não vou colocar o meio não, certo? Eu vou deixar sem cosseno de π sobre 3, eu quero que vocês entendam exatamente isso. Que o cosseno de um ângulo, ele é uma constante, ele é um número. Então, se ele é uma constante, ele é um número, o que foi que a gente aprendeu agora, há pouco tempo? Que um número pode sair da integral. Certo? Então, eu posso tirar aqui da integral cosseno de π sobre 3 e vai ficar só a integral do cosseno de x dx. Certo? Mesma coisa para esse outro lado. O seno de π sobre 3 é um número, né? É o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, ele é só um número. E ele pode sair da integral. Vai ficar seno de π sobre 3 vezes a integral do seno de x dx. Certo? E agora, integral de cosseno eu sei. Integral de seno eu sei também. Certo? Como não tem mais espaço aqui embaixo, eu vou fazer aqui em cima, tá? Então, para a gente finalizar aí, né? Fica o seguinte. Vou dizer que isso aqui é um asterisco, só para a gente não perder a continuidade. Então, aquele asterisco vai ser igual ao quê? Cosseno de π sobre 3 vezes a integral do cosseno, que é seno de x, menos seno de π sobre 3 vezes a integral do seno, que é menos cosseno de x. Observe que agora eu tive que botar o parêntese, né? Porque vai vir um número negativo, né? Então, isso multiplicando aqui, eu tenho que botar o parêntese aqui na frente. Certo? Mas aquela constante k que eu sempre tenho que colocar. Tudo bem? E aí, ó, só para a gente finalizar, vai ficar cosseno de π sobre 3 vezes o seno de x. Esse menos com esse menos vai dar mais. Seno de π sobre 3 vezes o cosseno de x mais k. Então, a integral de cosseno de π sobre 3 mais x é exatamente isso aqui, certo? Cosseno de π sobre 3 vezes seno de x mais seno de π sobre 3 vezes o cosseno de x, certo? Aqui, pessoal, daria para simplificar ainda mais, certo? A gente poderia fazer o seguinte também. Não sei se você lembra, mas aqui a gente tem um seno A cosseno B mais seno B cosseno A, certo? Então, se você lembrasse, aqui já estaria correto, certo? Aqui já a resposta final está correta. Mas se você lembrasse lá de uma formulazinha também da geometria, lá da trigonometria, aliás, você ia lembrar que isso aqui dá exatamente o seno de π sobre 3 mais x mais a constante k. Certo? Se você lembrar, você poderia até substituir. Se não, se deixasse assim, tá certo também. Tudo bem? O Ronaldo falou o seguinte.
Professor, se não for pedir demais, fazer algumas aplicações de exemplos focados na química, onde poderia ser aplicado o cálculo 2. Ronaldo, eu posso até procurar, mas assim, geralmente o cálculo 2 aplicado à química é uma aplicação já mais avançada, tá entendendo? Tipo assim, esses exemplos iniciais que eu estou dando aqui são mais para resolver, mais para a gente aprender mesmo, do ponto de vista didático, né? Quando a gente vai pegar uma coisa aplicada à química, aplicada a você resolver, né, um problema de química, que usa o cálculo 2, aí já é um pouco mais avançado. Então, quando a gente estiver avançando e chegar no nível ideal, aí a gente aplica na química, tudo bem? O nosso falou o seguinte, no cálculo 1, o professor anterior deu um exemplo de aplicação de um lago com a contaminação de um produto e como esse percentual, né? No cálculo 2 poderia ser mais aplicado na área da engenharia química. Na realidade, aplica muito na engenharia química, né? Tipo assim, a principal parte que aplica cálculo 2, né, é na parte que envolve física, né? Tipo assim, na parte pode ser na parte de termodinâmica, né? Na parte de mecânica dos fluidos, na parte de mecânica quântica, né? Então, tudo isso a gente precisa saber o cálculo diferencial integral, né? No caso, a Gisela falou o seguinte, no caso, o cálculo 2 poderia ser mais aplicado na área da engenharia química. Então, como eu te falei, o cálculo 2, e aí eu, na verdade, não vou nem me limitar ao cálculo 2, o cálculo, de forma geral, é aplicado na química nessas áreas, né, até mesmo na parte de físico-química, né, a velocidade de uma reação química, né, vocês aprendem lá uma equaçãozinha, mas aquela equaçãozinha, no fundo, ela é a solução de uma equação diferencial, né? Que aí, para você resolver a equação diferencial, você tem que usar o cálculo diferencial, né? Na mecânica quântica, basicamente, é só cálculo diferencial integral, né? Mecânica quântica. Mecânica dos fluidos, quando você entra na parte mais aprofundada de mecânica dos fluidos, também tem muito derivada integral, né? Quando você vai também para fisicoquímica, não, termodinâmica, né? Termodinâmica também tem muito cálculo diferencial integral quando você vai se aprofundando, né? Lógico que todos esses conteúdos que eu falei para vocês, se vocês verem só o básico, muitas vezes você nem aplica o cálculo diferencial integral, mas quando você vai se aprofundando neles, né, aí você vai vendo a aplicação realmente da derivada e da integral. Tudo bem? Aí, de acordo que a gente for tendo mais bagagem, né? Aqui eu tô só resolvendo aqui a forma didática, né? Para a gente aprender como é que a gente aplica as regrazinhas. Quando a gente tiver uma bagagem um pouquinho, o suficiente, aí a gente aplica a problemas na química que geralmente exige já um pouquinho mais de conhecimento, tá certo? A Gisele falou o seguinte, então sejamos sinceros, estudamos essa disciplina mais pela questão de que possa, em algum momento, envolver, mas na prática não é muito usual. Sim, né? Tipo assim, como eu falei para vocês, né? Acho que eu falei para vocês. Se vocês terminarem o curso de licenciatura em Química e forem, vamos supor, dar aula no ensino médio, vocês nunca vão usar cálculo diferencial integral, nunca vão usar na vida de vocês, né? Se vocês forem fazer um mestrado, um doutorado, suponhamos que seja experimental, ou seja, você só vai no laboratório, mistura lá as coisas e pronto, certo? Também é provável que você não use, certo? A não ser que você, e aí sim você vai usar, né? Você queira fazer uma descrição teórica daquilo ali, da velocidade da reação, né? Você vai fazer uma descrição teórica da velocidade da reação. Só botar aqui o celular para carregar. Ou então, não necessariamente da velocidade, mas pode ser da difusão de alguma coisa, pode ser se você for estudar mecânica quântica, né? Então, realmente, você só vai precisar disso aqui se você
for entrar em regiões em que o nível seja muito elevado, tudo bem? A Gisele falou o seguinte: na área criminal, pois pretendo fazer concurso de perícia. Acho que irei usar, vai usar sim, né? Na área criminal, é bem provável que no dia a dia você não use, né? Porque no dia a dia geralmente é tudo tabelado, entendeu? Tipo assim, vamos supor, para você saber o quanto tempo um corpo foi morto, né? O quanto tempo a pessoa foi morta. Você vai lá, tira a temperatura do corpo, né? E aí, sabendo onde ele está e tal, você consegue saber há quanto tempo ele foi morto, certo? Então, assim, provavelmente você já vai ter uma tabela. Se a temperatura for tanto, é porque ele foi morto há tanto tempo, entendeu? Mas se você quisesse entender o porquê da tabela, aí você teria que ter um cálculo diferencial integral bem aprofundado, né? Porque aí você teria que saber como é que acontece a transmissão de temperatura, né? A transmissão de calor. Aí você resolve uma equação diferencial, e aí isso aqui, é coisa muito mais complicada que isso aqui, entendeu? Então, se você quiser só interpretar a tabela também, aí não precisa não. Mas agora, se você quiser entender direitinho por que é quanto tempo aquele corpo ali está exposto, aí você tem que entender isso aqui, tudo bem? O Ronaldo falou o seguinte, ó: mais experimentos, mas tem a base para erro, os ângulos e trajetória das balas. Também tem isso aí, né? Questão da trajetória das balas, né? Da questão da temperatura, que é muito importante, né? Eu acho que em relação a acidente, tipo de carro, e essa trajetória da bala, é mais os físicos, né? Porque tem uns peritos de física, tem uns peritos de química, né? Eu acho que de química é em relação à temperatura, né? Medir a temperatura do É corpo. mais questão de temperatura e também para analisar drogas, alguma coisa alimentícia, mais essa área envolvida. Tanto é que tem a perícia também na área de biologia, que é na área da medicina, que é mais voltada para avaliação de Sim, sangue, sêmen e tudo mais. exatamente, exatamente. Mas assim, mas assim, não é muito diferente do que um engenheiro faz, não, certo? Tipo assim, o engenheiro também é tudo tabelado. Tipo assim, o cara que quer se manter no padrão, no comum, ele vai fazer um cálculo simples. Tantos pilares, tantos não sei o que, um prédio de tanta altura. Ele vai só. É tudo tabelado também, tá entendendo? Mas se ele quiser entender a fundo, né? Se ele quiser fazer uma obra mais complicada de algum arquiteto, aí esse cara sim vai precisar do cálculo diferencial, tá entendendo? Tipo assim, para você se manter no padrão, realmente não precisa, você não vai ver tanto isso aqui, né? Mas se você quiser ir a fundo, né, entender bem direitinho, aí você precisa, tudo bem? Eu assisto assim muitas séries, principalmente de bombeiros, porque eles têm muita aplicação assim nessa área da biologia, da química e da física, né? Como ela falou dessa questão de perícia também, né? Aí tem Sim, esse negócio de trajetória, de onde foi, que aconteceu, ou principalmente a questão da mistura das substâncias, né? Desses componentes. também, né? Que E já aí deve os ser. componentes leva para o laboratório, aquela coisa toda, né? Eu acho isso Exatamente. aí bem interessante. É legal Porque mesmo. quando você passa, geralmente você vê muito essa questão da teoria, o que eu acho chato é isso. Você vê muito aquela teoria, onde é que eu vou usar isso aqui, né? Onde é que eu vou usar isso aqui? Aí quando você vai para o laboratório, você passa para a prática, aí você consegue abrir mais a mente para entender, compreender. Agora sim eu vejo onde é que eu estou usando, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa que acontece em todos os cursos. Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo para vocês. Não é que eu seja professor, eu diria que eu nunca dei aula de 90% das coisas que eu estudei, né? Das coisas que eu estudei, 100% que eu estudei, eu dei aula só de 10%, né? O resto, 90%, né? Não dei aula ainda sobre isso, né? Porque são coisas de nível mais elevado, né? Eu nunca dei aula para um curso de física mesmo, né? Ou um curso de mestrado, doutorado. Mas, apesar disso, eu ainda fico feliz de saber essas coisas, né? Porque, assim, apesar de eu nunca ter dado aula sobre isso, mas são coisas que, primeiro, que me interessam bastante, e segundo, que me ajudou realmente a fazer alguns outros trabalhos, né, de pesquisa que eu faço, né? E ter uma visão abrangente da física de uma forma geral. Então, assim, realmente, isso é um fato, né? Na universidade, a gente muitas vezes vê mais coisas do que a gente usa. Eu lembro que o meu irmão, ele é engenheiro eletricista, né?
E ele, a primeira vez quando ele foi trabalhar, né? Ele chegou lá na indústria, aí o cara falou assim para ele, bora, ajeita essa máquina aí, não sei o quê. Ele olhou assim, onde é que está a integral para resolver? Ele perguntou, né? Porque ele sabia muito resolver integral e tal, mas nunca tinha botado a mão na massa, certo? Então, assim, esse é um problema que de fato acontece em todos os cursos, que talvez parece ser um problema, né? Então, tipo assim, você vê muita coisa que às vezes você não usa, mas é importante que você tenha visto, porque se eventualmente você vier a usar, você não vai começar do zero, você já viu uma coisa sobre aquilo ali, né? Então, essa é a ideia hoje que a gente tem da universidade. Pode ser que seja errado? Pode ser que no futuro a gente mude, né? Não sei, pode ser. Mas a ideia que a gente tem hoje é essa. O aluno, tem que ver tudo, ele vê tudo. Pode ser que ele não use tudo, mas ele vê tudo. E aí, se eventualmente ele usar uma daquelas coisinhas, ele já está visto ali, certo? Pode ser que no futuro isso mude, não sei, né? Mas hoje essa é a realidade mesmo, certo? Deixa eu ver o que foi que o Ronaldo falou aqui. Ter sempre a base. A José falou o seguinte, tiraram Física 3, se não me engano, aqui. Tiraram Física 3, mas eu acho que foi até uma coisa ruim, sabia, ter tirado a Física 3, porque era parte de eletricidade, eu acho importante que a Química veja eletricidade. Tanto que quando houver uma nova reformulação do curso, eu vou propor que a Física 2, que é hoje, eu vou tirar uma parte da Física 2, que é a parte de termodinâmica, e vou propor, né? Não sei se vai ser aceito, que bote eletricidade. Porque primeiro que termodinâmica vocês veem em outras disciplinas, então não precisa ver na física de novo. E a parte de eletricidade eu acho importante que vocês vejam, né? Então, na próxima vez que for ver, eu vou fazer essa proposta aí. O Ronaldo falou o seguinte, poderia se colocar para optativa, pode ser também é uma opção, né? Mas eu prefiro que coloque na Física 2, porque Física 2... Deixa eu pessoal, peraí. Fala Jesus Cristo, eu achei que era... Pessoal, sem querer aqui, eu vi que o meu celular, ele descarregou, não estava vendo que ele ia descarregar, aí tá só no notebook agora. Eu pensei que era... Que foi, José? Não consegui te escutar. Eu pensei que era demônio. Demônio? Do nada a câmera começa a virar assim, ó, sozinha, do nada. Ai, meu Deus. É porque a câmera do meu celular, ela gira, certo? Mas eu tô aqui, certo? Eu tô aqui. Só que assim, não gosto de dar aula pela câmera do notebook, porque a câmera é um pouco pior. Então, mas eu acabei de me ligar, não me toquei que o celular estava descarregando, ele acabou descarregando. Então vamos fazer o seguinte, por hoje a gente fica por aqui, certo? E aí na próxima aula a gente continua vendo essa parte de integral, né? Vamos ver, na próxima aula a gente vai ver a parte de substituição da variável, certo? Substituição simples que a gente chama, certo? Então, assim, a gente fica por aqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai começar a nossa aula de física, certo? A gente começa a nossa aula de física